Sejam bem-vindos ao workshop O porquê, como, quais e os principais impostos em Portugal. Ou seja, este workshop foi um desafio colocado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, o que desde já agradeço o convite e o desafio de falar de impostos para não financeiros e espero que após esta breve comunicação todos fiquemos um bocadinho mais conhecedores dos impostos que incidem sobre os sujeitos passivos em Portugal. E então, porquê é que existem impostos? Os impostos existem para fazer face a um conjunto de necessidades dos cidadãos, um conjunto de necessidades do Estado, de forma a que este consiga exercer as suas funções principais, e destaco algumas dessas funções que estão aqui explanadas neste diapositivo, em que o Estado tem despesas. E essas despesas, algumas delas são mais perceptíveis e mais sentidas por todos os cidadãos. Estamos a falar da disponibilização de serviços gratuitos, que é o caso do acesso à educação, da segurança dos cidadãos, da saúde, portanto, e existem despesas associadas a esta disponibilização destes serviços por parte do Estado. E também o Estado necessita de fazer investimentos em infraestruturas, vias de acesso, edifícios para os seus serviços terem, desempenhar as funções e outras satisfações dos cidadãos. O caráter social, a importância da segurança social no Estado é também um desses exemplos das necessidades de despesa que o Estado encontra. Então, e a principal fonte de rendimento do Estado são os impostos. E esses impostos que todos nós sentimos de uma forma direta ou indireta. Portanto, só para terem noção das despesas do Estado por função, os dados que foram retirados da fonte Pordata, portanto é um site que está disponível na internet para consulta, diz-nos que as despesas do Estado por funções em 2018, e estão aqui as principais funções do Estado, temos um grande destaque aqui nas ação e segurança social. Portanto, é um das funções do Estado com mais despesa. Estamos aqui a falar de despesas tais como subsídios de emprego, baixas médicas, subsídios que existem de vária ordem, de apoio a necessitados, o rendimento social de inserção e outros rendimentos que o Estado proporciona a pessoas com necessidades. Logo de seguida, da saúde. Portanto, a saúde é a segunda função do Estado que mais despesa acarreta por ano a Portugal e seguindo muito de perto a educação. Portanto, são outra função que também consome muitos recursos que o Estado arrecada ao longo do ano. E reparem que a segurança e a ordem pública é a quarta função, mas bastante distante das três anteriores. Portanto, não se compara minimamente ao gasto que o Estado tem com estas três funções que mencionamos. Depois há algumas mais reduzidas, que é o caso da Defesa Nacional, Serviços Gerais da Administração Pública, Habitação, Serviços Coletivos, Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, Agricultura, Pecuária, Indústria e os Transportes e Comunicações. Portanto, são estas as principais e veem que é significativo aqui o destaque de três dessas que eu mencionei. Agora, como receita, o Estado tem a arrecadação de receita basicamente focada em dois tipos de impostos, que são os impostos diretos e os impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre o rendimento das pessoas. Estamos a falar aqui dos impostos que todos nós, trabalhadores dependentes ou independentes, ou de outra forma, que podemos exercer a nossa atividade, caso de obtermos rendimentos de capitais ou de prediais, e já iremos ver a seguir o que é que isso se trata, temos que pagar pela obtenção desse rendimento. Portanto, diretamente pagamos uma porcentagem ao Estado. E depois também temos os impostos indiretos. Portanto, estes aqui só
paga este imposto quem consome. Portanto, são os impostos que incidem diretamente sobre o consumo. E estamos a falar aqui de impostos que, como vocês vão ver também nos próximos diapositivos, muito comuns e muito conhecedores à população. Portanto, e como principais impostos, então temos como diretos o IRS, o IRC, a taxa social única e o IMI. E o que é que trata cada um destes impostos? Bom, primeiro, o IRS trata de um rendimento, a tributação do rendimento sobre as pessoas singulares. Quer elas exerçam de forma dependente ou independente, ou obtenham rendimento de prediais, ou de capitais, ou de pensões, ou outros equivalentes. Depois temos o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que é o IRC. Este incide sobre o rendimento das sociedades em geral, com fins lucrativos. Taxa Social Única. Este aqui é a contribuição de cada um de nós faz para a segurança social. Portanto, é este imposto que nos permite, por exemplo, ter acesso a baixas médicas, à nossa reforma no futuro, na nossa aposentação. Depois temos o IMI, que é o Imposto Municipal sobre os imóveis. Claro que só paga este imposto quem seja proprietário de prédios em Portugal. Como impostos indiretos, aqui já são um número de impostos significativamente mais elevado, em que está logo no topo o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. O famoso IVA, que lá está, só paga IVA quem consome. O IVA está presente nas transações da maioria das nossas atividades. São poucas as atividades isentas, mas existem e serão também alvo de uma pequena conversa da nossa parte mais à frente. E logo a seguir temos o imposto sobre os veículos. Portanto, só paga este imposto quem compra um automóvel. Depois temos o Imposto Único de Circulação. Mais uma vez, só paga imposto único de circulação quem é possuidor de automóvel ou de um outro veículo, sujeito a ele. Depois aparece aqui um imposto que passa muitas vezes despercebido, que é o imposto de selo. Portanto, o imposto de selo que está aqui mencionado passa despercebido, mas é um dos impostos mais antigos em Portugal e que já esteve várias vezes para ser abolido, mas normalmente o Estado consegue sempre dar-lhe uma outra função e reforça a sua incidência em algumas áreas, eliminando-a de outras. Depois aparece-nos o ISP, é um estudo sobre os produtos petrolíferos. Mais uma vez, só paga quem consome este tipo de bens. Depois aparece-nos o Imposto Municipal sobre Transmissões. O IMT só é aplicável na compra de habitação própria permanente ou uma habitação secundária, ou seja, quem compra imóveis tem que pagar o IMT pela sua aquisição. Depois aparece-nos o IAVA. Este imposto pode ser um bocadinho mais desconhecido da nossa parte, mas este é o imposto que incide sobre as bebidas alcoólicas em Portugal. E por último temos aqui uma menção ao imposto sobre o tabaco, que também é um imposto que, mais uma vez, só quem é consumidor de tabaco que está sujeito. E aí, basicamente, são estes os principais impostos diretos e indiretos que em Portugal estão em vigor atualmente. Agora, em termos de receita, para terem uma ideia dos impostos diretos e indiretos, temos aqui estes dois gráficos, que mais uma vez, como têm como fonte o Pordata, e podemos constatar que são basicamente dois os principais impostos no que respeita à arrecadação de receita por parte do Estado. Estamos a falar aqui do IRS no que respeita a impostos diretos, com 12.900 milhões de euros de receita, e reparem que no que respeita à tributação das empresas, o valor é significativamente metade deste. Portanto, o IRC cifra-se mais ou menos em metade da receita do IRS. Já vamos ver porque é que isso acontece. Depois temos aqui um valor muito residual dos outros impostos diretos. No que respeita ao IVA, a diferença ainda é mais evidente. O principal imposto de receita do Estado em Portugal é o IVA, um destaque aqui com 16.670 milhões de euros, e os outros impostos todos juntos representam cerca de 8 mil milhões de euros. Portanto, uma diferença muito acentuada
e da importância do IVA para o Estado como fonte de receita, e mais, o IVA é o imposto em Portugal mais fiscalizado. Porquê é que é o mais fiscalizado? Porque também é o que dá mais receita ao Estado. Hum, Falando então agora um bocadinho individualmente de cada um destes impostos para ficarmos a conhecê-los, o IRS. Pronto, o IRS é um imposto que incide sobre o rendimento das pessoas e de alguns rendimentos que as pessoas obtêm. E então destacamos aqui 6 categorias. São elas a categoria A de rendimentos de trabalho dependente, ou seja, as pessoas que trabalham hum, de- numa empresa e oferem o seu ordenado mensalmente, quer este contrato seja a prazo, quer seja a título definitivo, estão sujeitas. Portanto, o seu salário no final do mês têm que pagar uma quantia ao Estado. E depois temos também a categoria B, muito usada em Portugal, e é a categoria que tributa os rendimentos empresariais e profissionais. O que estamos aqui em causa são os famosos recibos verdes. Portanto, os profissionais que exercem a sua atividade de forma independente eh, normalmente têm que passar um recibo verde, ficou assim conhecido e ainda se mantém na gíria a sua denominação, tem que se pagar também um tributo sobre os rendimentos auferidos. Depois temos os rendimentos capitais, e estes aqui incidem sobre mais-valias obtidas na Bolsa de Valores ou em participações que uma pessoa singular obtenha numa empresa, portanto, quando há distribuição de lucros ou dividendos. Categoria F, estamos a falar de rendimentos prediais, ou seja, estamos a falar aqui dos famosos senhorios que recebem uma quantia pelo arrendamento dos seus imóveis. Temos aqui outros incrementos patrimoniais, portanto, tudo aquilo que representa um aumento do património individual está sujeito a imposto, e as pensões que oferem-se aos nossos reformados em Portugal. Portanto, além disto, salienta-se aqui, e por isso é que está aqui este número 2 do artigo 1º do Código do IRS, que os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, ficam sujeitos à tributação. Ou seja, se eventualmente, e acontecem algumas situações, que há funcionários que recebem um bem de parte da empresa, estou a lembrar-me especificamente, de automóveis. Há empresas que, no final da vida útil do automóvel para o seu desempenho, oferecem a um funcionário, portanto, isto é um rendimento em espécie. Embora não tenha um valor pecuniário, vai haver uma tributação porque o carro tem um valor, muito ou pouco, elevado, esse valor tem que ser tributado em sede de IRS. E agora vou falar aqui um bocadinho da atividade dependente e independente. Estou a falar disto porque, já que o público-alvo aqui são estudantes da área da medicina, não é? Temos aqui duas atividades que são exercidas pelos médicos. A grande maioria dos médicos consegue ter que acumular as duas funções. Portanto, que é a atividade dependente, por exemplo, num hospital público, conjugada com uma atividade independente num consultório ou numa clínica ou num outro hospital privado. Ou seja, vai ser tributado na atividade dependente como um funcionário público normal e depois, pelo exercício da sua atividade independente, normalmente exerce a atividade a título individual como trabalhador independente. Ou isso, ou então tem que criar uma empresa para o exercício dessa atividade. E isto vai ter implicações porque vai ter que ser, por um lado, aqui tributado em IRS, por força do seu ordenado. Na atividade independente, existem alguns limites que devemos ter em consideração. Portanto, e de forma independente, temos aqui alguns exemplos que constam da lei do Código do IRS, que é uma tabela anexa que existe ao seu código, que elenca um conjunto de profissões que podem ser exercidas e são catalogadas com códigos. Portanto, temos aqui o grupo 7, que é o grupo de médicos e dentistas, que existem uma variedade de especialidades previstas para o exercício da atividade de medicina e de medicina dentária. Se algum médico, além da atividade pública, que queira exercer uma atividade privada de forma individual, pode fazê-lo,
dirigindo-se a um serviço de finanças e abrindo atividade independente. E nesse momento vão-lhe perguntar qual é a atividade que vai exercer. E daí tem que se dizer um destes códigos. Além disso, vai ter que se fazer uma previsão do valor que vamos obter de rendimento anual. E esse valor que teremos que indicar quando formos abrir a atividade é um valor que serve para fazer aqui o enquadramento da dispensa de retenção da fonte ou não. O que é isto da retenção da fonte? A retenção da fonte não é mais nem menos os impostos que nós pagamos mensalmente por oferirmos rendimentos. No caso de trabalhador dependente, estamos a falar de um rendimento que é logo retido na fonte por quem nos está a pagar. No caso do rendimento independente, depende. Depende de quê? Depende, curiosamente, não num código do IRS, mas em primeira instância do artigo 583 do Código do IVA, que fixa aqui um limite de 10 mil euros ano. Portanto, se o médico achar que vai oferir num determinado exercício económico, portanto, de um ano civil, menos do que 10 mil euros na parte independente, fica dispenso de retenção na fonte. Caso preveja que o valor ultrapasse os 10 mil euros, aí já vai ter que haver uma retenção na fonte. E essa retenção na fonte, no caso dos atos médicos, é de 25% sobre o rendimento oferido. Portanto, se oferir 1000 euros, só vai efetivamente líquido ser transferido para a sua conta 750, porque há 250 que serão retidos na fonte pela entidade que lhe está a pagar o rendimento. Portanto, neste caso seria o hospital privado, iria reter 250 euros para entregar ao Estado. Portanto, e daí a importância deste artigo conjugado com o Código do IRS. Depois, o Código do IRS é um dos códigos que mais completos, porque abrange uma quantidade de rendimentos, uma variedade muito grande, e existem também várias deduções à coleta. Portanto, temos aqui várias delas, e eu destaco aqui algumas, nomeadamente as despesas gerais e familiares, e as exigências de fatura. Portanto, são as que normalmente estamos a ouvir muitas vezes a ser faladas. A exigência de fatura, as despesas gerais e familiares, porque estão relacionadas. Depois também temos aqui dois conjuntos de despesas que usamos diariamente, e são as despesas de saúde e as despesas de educação e informação. Portanto, estas são as principais, porque quase todos os agregados familiares estão sujeitos a elas. E depois temos a questão de que muitas vezes as pessoas questionam-se, mas eu peço a fatura para quê? Preciso de pedir fatura ou não? Vão ver daqui a pouco o porquê de pedir as faturas. Todas estas deduções à coleta estão sujeitas a limites legais, portanto, limites máximos, tetos. Em tempos não havia teto em algumas delas, só com o aperto orçamental a que o nosso Estado tem vindo a ser sujeito, foi-se fixando alguns tetos. Então, vou aqui falar de algumas delas, nomeadamente, por exemplo, deduções dos descendentes ou dos ascendentes. Ou seja, cada agregado familiar pode ver por cada dependente ter um montante fixo de 600 euros de dedução, exceto, no caso da linha B, que no caso da regulação do exercício das responsabilidades parentais, estabelece a responsabilidade conjunta, ou seja, quando estamos a falar de pais separados, em que um descendente pode valer 300 euros para cada pai. Portanto, no fundo, é isso que está em causa. 600 para um agregado familiar único e 300 para dois agregados familiares que partilham uma criança. E depois também temos aqui a questão dos ascendentes, no caso de termos avós a viver no agregado familiar, temos aqui a questão dos 525 euros como dedução. Dedução à coleta. Coleta é esta que é o valor final que será tributado depois em sede de IRS. Como despesas gerais de familiares, temos aqui uma possibilidade de deduzir um montante que de 35% do valor suportado por qualquer membro do agregado familiar, mas estamos a falar aqui de um limite já de 250 euros para cada sujeito passivo, ok? Portanto, nós vamos recolhendo aqui algumas despesas e aqui lá está, as tais faturas que vamos colecionando ao longo do ano, e depois desse conjunto de faturas
devolvem-nos 35% do valor suportado, mas limite 250€. Pronto. E diria eu que muitos agregados familiares atingem este valor com alguma facilidade. Depois temos aqui a questão das despesas de saúde. Podemos deduzir despesas de saúde e agora aqui, mais uma vez, também tem um limite, que são 15% do valor suportado a título de despesas de saúde por qualquer membro do agrado familiar, com limite de 1000€. Portanto, mais uma vez, temos aqui um limite de 1000€. Além disso, também tem que constar as faturas, o número de quem é que está a incidir esta doença, portanto, o número de contribuinte tem que estar sempre associado, e são os bens também isentos de IVA ou tributados à taxa reduzida, ou seja, estamos a falar de despesas médicas isentas de IVA, porque as despesas médicas são isentas de IVA por natureza, os atos médicos, mas no que respeita a medicamentos, temos aqui a tributação à taxa reduzida de alguns bens e outros à taxa normal, que é a taxa de 23. À taxa reduzida, o Estado tem menos obrigações. Quando estamos a falar de receitas médicas de medicamentos taxados a 23%, há exigência da receita médica estar sempre anexa à fatura que nós trazemos da farmácia. Ok? Portanto, e com isso, avançamos mais um bocadinho e falamos das despesas de formação e educação. E aqui temos já uma outra questão, que é a possibilidade de deduzir 30% do valor das despesas de formação e educação com limite de 800€ ano. Portanto, estão a ver tudo aquilo que os pais gastam com um filho, no final do ano somam as despesas todas, multiplicam 30% e o limite são 800, caso estes 30% passem os 800. Portanto, se o limite, se o cálculo dos 30% ficar abaixo dos 800€, é esse valor que é indicado e não será os 800€. Também temos que contar aqui com a questão da fatura e também há serviços isentos e serviços ou bens à taxa reduzida. São serviços isentos, nomeadamente as propinas que pagamos, que são isentas de IVA. No respeito a livros, aí já temos livros a 6%, outros a 23%, dependendo do tipo de livro, como exemplos aqui de despesas que estão aqui mais normalmente todos os agregados sujeitos. Também vou falar um bocadinho dos encargos com os imóveis, e aqui os encargos com os imóveis, estamos a falar nomeadamente das rendas que se possa ter que pagar pela nossa habitação, ou no caso de haver habitações com empréstimos bancários, dos juros suportados. Portanto, o Estado aceita que se deduza 15% desses valores. Temos também a questão aqui da dedução pela exigência de fatura. Depois, recentemente, como vocês até podem ver, o artigo 78 tem várias linhas, a, a, B, a, C, a D, a E, F, têm vindo sempre a ser incluídas aqui no Código IRS. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, surgiu também esta possibilidade de ter exigência de fatura de outras despesas. E aqui estamos a falar do cabeleireiro, da oficina, de algumas atividades que durante algum tempo o Estado identificou como entidades em que não eram pedidas faturas e havia evidências que alguma fuga ou evasão fiscal, chamemos assim. E o Estado, para incentivar o pedido da fatura, dá um retorno a quem as peça de 15% com um limite de 250€, ou seja, sempre que eu tenho uma despesa com automóvel, com um cabeleireiro, por exemplo, e peço a fatura, só sobre o IVA, não é sobre a despesa toda, é só sobre o IVA, o sujeito passivo pode recuperar 15%, mas esses 15% do IVA suportado têm um limite de 250€ ano. Portanto, e se vocês fizerem as contas, é muito difícil obtermos os 250€ de uma forma tão ligeira como assim à primeira vista podemos achar. 15% e 250€ é facilmente atingíveis. Não são, porque o IVA é uma pequena fatia de algumas despesas que a gente suporta. Pronto, e agora vamos mudar aqui para a questão do IRC. O IRC é um imposto que incide sobre as pessoas coletivas, e eu estou aqui um bocadinho a falar do IRC porque há muita gente
que foi obrigada a criar empresas nos últimos anos. Empresas para substituir a questão dos recibos verdes. Portanto, o Estado mudou a forma de tributar os recibos verdes e eu, nomeadamente, e posso-vos dizer por conhecimento próprio, muitos médicos e enfermeiros criaram empresas para continuarem a exercer a atividade independente, mas agora sob a forma de sociedade. Então, mais uma vez, também existe aqui uma tributação do Estado, do rendimento, vamos falar do lucro que as empresas possam vir a obter e por patamares. Portanto, há vários regimes, mas a taxa menor em Portugal são 17% e a mais elevada 21% neste momento. Quem é que são estes sujeitos passivos de IRC? Portanto, são todas as sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais coletividades de direito público ou privado. Portanto, têm sede em território português. Portanto, e são, nomeadamente, todas as que não são tributadas em IRS são tributadas em IRC. Ou seja, com isto podemos ver que ou se paga IRS ou se paga IRC pelo trabalho por nós desempenhar. Basicamente, é o que isto resume, o que está aqui explanado. Temos aqui outro tipo de entidades previstas na lei. Portanto, mesmo as que não tenham personalidade jurídica, podem estar sujeitas a IRC, porque não são sujeitas ao IRS, que é o que nos diz aqui à linha C. Ok? Também falámos aqui também de heranças sucessentes, as pessoas coletivas em relação às quais seja declarada a invalidade de associações civis, sem personalidade jurídica, sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial anteriormente ao registro definitivo. Portanto, com este conjunto de descrições de tipos de sociedades existentes em Portugal, e que são várias, muitas delas existe um número muito reduzido de sociedades que exercem a atividade sob a forma aqui designada, está de forma tal a redação deste artigo que tudo é tributado, ou em IRS ou em IRC. Agora, IVA, como eu vos disse, é o principal imposto em Portugal. Ele incide sobre tudo aquilo que nós consumimos, exceto para atos isentos. E algo que estou-me a lembrar logo da atividade médica e da atividade, por exemplo, e da educação das escolas em Portugal e das universidades. Prestam serviços isentos de IVA. E como já podem ter constatado, o que é isento de IVA? É isento de IVA apenas aquilo que é um bem muito essencial. Portanto, a saúde é essencial, tal como a educação. Portanto, estamos a falar de dois pilares de qualquer sociedade e em Portugal por isso é que não é tributado. Tudo o resto é tributado em sede de IVA. E estamos a falar de três tipos de taxas. Existe a taxa reduzida, a taxa intermédia e a taxa normal. Estas taxas são aplicadas consoante a importância dos bens para o cidadão. Por exemplo, o leite é taxado à taxa reduzida. Por outro lado, temos a Coca-Cola, não é um bem essencial, já é taxada a taxa de 23%. Curiosamente, posso-vos dizer que o vinho é taxado à taxa intermédia. Portanto, já houve muitas polémicas sobre esta questão do que é importante e o que é que não é importante para o enquadramento das três taxas. Mas isto são pequenos exemplos para verem o que está aqui em causa. E é taxado tudo o que é transacionado em Portugal, também, além disso, é taxado a importação de bens, tal como as aquisições intracomunitárias. Portanto, quer seja produzido em Portugal, quer venha da União Europeia ou de um país externo à União Europeia, é sujeito a IVA. Isento de IVA. Pronto, saliento aqui logo a profissão de médico, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas, porque são as mais conhecidas. A parte da medicina dentária também, as transmissões de órgãos de sangue e leite humano, transporte de doentes. Como podem ver, estamos a falar de atividades que são fundamentais para a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, e daí o Estado ter assumido a sua importância isentando-as deste imposto sobre o consumo. Portanto, como nós podemos fazer, salvamos ao médico quando estamos doentes, ou então por rotina, mas isso por uma questão de
de prevenção. Portanto, é dada a importância destes atos, o Estado isenta-os do IVA. Relativamente a tudo o resto, todo o consumo ou prestações de serviços são taxadas às três taxas que eu mencionei. O IUC é o imposto que se segue, e aqui estamos a falar do Imposto Único sobre Circulação de Automóveis e Veículos Motorizados, portanto, e é um tipo de imposto que incide sobre quem tem este tipo de veículos matriculados em Portugal e tem a sua classificação feita em algumas categorias, são as categorias A, B, C, D, E, F e G. Portanto, qualquer uma destas categorias definidas pelo Estado são de veículos que são taxados em sede de IUC. Portanto, o IUC incide sobre veículos ligeiros, pesados, mercadorias, motas, barcos, aeronaves. Portanto, estão a falar deste tipo de veículos que quem for seu proprietário tem que pagar. Tem que pagar o proprietário à data de 31 de dezembro do ano anterior. Ou seja, o IUC, por exemplo, em 2020, o valor a pagar é identificado o seu proprietário à data de 31 de dezembro de 2019. Portanto, o proprietário em 31 de dezembro de 2019 é que vai pagar o imposto em 2020. Portanto, é uma forma de cálculo em que tem em conta o ano anterior, que é o mesmo que acontece no IMI, como daqui a bocadinho irei falar. O imposto de selo é um imposto muito mais simples do que os demais mencionados, tem a ver com uma incidência muito objetiva que está associada a uma tabela geral, que são alguns atos que estão sujeitos a este imposto. Falamos da aquisição de imóveis, contratos de arrendamento, garantias, apostos, crédito bancário, seguros, portanto, são estes os principais, mas há alguns outros residuais. Ou seja, eu, por adquirir um imóvel, vou ter que pagar uma percentagem de imposto do selo, eu, por ter contraído um empréstimo bancário, vou ter que também pagar uma percentagem de imposto de selo, ou simplesmente ter o meu seguro de responsabilidade civil obrigatória, ou o seguro de responsabilidade civil automóvel, que sou obrigado a ter, pago um imposto de selo associado. Portanto, muitos cidadãos nem se apercebem da sua existência, mas ele está sempre presente e também está muito presente nas atividades bancárias. Portanto, aquelas comissões bancárias que todos nós pagamos por sermos possuidores de contas bancárias nos nossos bancos, também estão sujeitas a imposto de selo. Só que ele tem porcentagens pequeninas, mas ainda arrecada uma receita significativa. Daí eu ter dito que já teve para ser abolido, mas ele é sempre repescado e é mantido no nosso cenário tributável de Portugal. Portanto, e como é que se declaram estes impostos? Estes impostos declaram-se maioritariamente por via eletrónica. Portanto, o nosso Estado comunica com os cidadãos de forma eletrónica, ou pelo correio eletrónico, ou por SMS, e muitas vezes é essa a via que usa para liquidar o imposto. Porque uma coisa é a parte da liquidação, outra coisa é o pagamento. Portanto, a liquidação, no fundo, é o apurar o valor a pagar. E o pagamento é a extinção da dívida. Portanto, daqui ao bocadinho estava a falar do IUC, o Estado liquida o IUC, face ao proprietário à data de 31 de dezembro. Quem é que vai pagar em 2020? À partida será esse proprietário. Eu estava a alertar para esta data 31 de dezembro, porque também é a data, no caso do IMI. É o proprietário à data 31 de dezembro que tem que pagar o IMI. E isto é importante porque muitas pessoas podem vender um carro, por exemplo, no dia 30 de dezembro de 2019, como exemplo, e o novo proprietário só foi registar o automóvel na conservatória respectiva em 2020. Ou seja, quem é que é o proprietário em 2019? É o vendedor. Vai ser ele que vai ter que pagar o imposto único de circulação, não vai ser o novo proprietário. Mas se este proprietário novo tivesse registrado no dia 31 de dezembro, já era sobre ele que o Estado ia liquidar o IUC. É uma questão importante que nós devemos ter em consideração. Também podemos fazer a liquidação do imposto presencialmente junto dos serviços de finanças, portanto, dirigirmos à tesouraria e podemos fazer lá liquidação e pagamento de imposto, portanto, aqui às vezes juntam-se as duas situações. E ainda há a questão da comunicação de parte da autoridade tributária, e estou aqui a lembrar-me, por exemplo, no caso do IVA, muitas vezes o IVA e algumas retificações que são feitas às declarações periódicas
o Estado, na forma da autoridade tributária, comunica a posteriori com os contribuintes de retificações que possam surgir. Portanto, são basicamente estas formas de comunicação que existem entre o Estado e os cidadãos. Eh, E de uma forma muito sucinta, espero que tenha dado uma ideia do panorama fiscal em Portugal. Agradeço a vossa atenção e a vossa presença. Está aqui o meu contacto, podem entrar comigo para tirar alguma dúvida e estarei sempre disponível para o que necessitarem e agradeço mais uma vez o convite e dou os parabéns à iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto por este workshop. Obrigado.